Agora vamos falar de saúde? Há mais ou menos um mês, a atriz Thaís Versosa, esposa do cantor Michel Teló, anunciou a sua segunda gravidez. Quando o bebê estava com apenas 6 meses, ela já estava no segundo trimestre da outra gestação. O assunto sobre uma gestação seguida da outra veio à tona, então, com esse caso. E hoje a gente discute aqui no quadro Filhos desta semana. O ginecologista Armando Dias é quem conversa com a gente sobre as gestações seguidas. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Doutor, então a gente sempre escuta falar aí que é perigoso, né? Sair de uma gravidez e já entrar em outra. Mas até que ponto isso é verdade? Olha, isso é relativo, depende de cada situação. Quando se faz uma cesárea, se espera pelo menos 2 anos para que tenha uma nova gestação com mais tranquilidade ou não se deixa entrar em trabalho de parto essa paciente e se realiza uma nova cesárea. Mas isso então vai depender. Um parto normal poderia se engravidar antes desse período de 2 anos, como é recomendado? Poderia. Não teria maiores consequências dessa gestação. Uhum. Mas a mulher, ela engravidando, então antes desses 2 anos aí, que é o recomendado, a que riscos ela fica exposta? Os riscos de uma gravidez antes desse período, começa, não digo risco, mas assim, ela está amamentando já ou não. Né? Começa por aí. Se ela está amamentando, ela tem uma chance muito menor de 3% de engravidar. Se ela engravidar, ela vai ter que cortar essa amamentação antes de entrar em trabalho de parto. Porque o trabalho de parto prematuro pode ocorrer nessa gestante. Porque ela está amamentando, está liberando uma substância que já faz com que ocorra um trabalho de parto prematuro. Acaba sendo perigoso. Então, na verdade, quem sai prejudicado é o primeiro filho, então. O primeiro filho, porque ela vai ter que tirar a amamentação desse primeiro filho, né? Para o segundo filho não ter um parto prematuro. E fora a amamentação, então, que muitas vezes ela vai ter que parar de amamentar, que outros riscos ali que ela pode? O corpo dela mesmo? Porque eu dei uma pesquisada sobre o assunto e eu vi que o corpo da mulher, às vezes, ele precisa desse tempo para voltar ao normal, né? Porque com a gestação acaba mudando muita coisa. O útero, a questão da placenta. Então, que tempo, assim, precisa? Exatamente. A placenta, ela pode ficar uma placenta creta, ela grudar dentro do útero, se tiver uma gestação em seguida da outra. Tem por causa do corte da cesárea em si. Né? Então, não deve ter uma gestação tão precoce justamente por esse risco acontecer. De prematuridade, parto prematuro e de uma placenta grudar nesse corte da cesárea. Se é um parto normal, isso já é eliminado. Né? Mas entra aquela situação agora que você perguntou em relação ao corpo voltar ao normal. É uma situação fisiológica da mulher. Ela vai amamentando, o corpo vai voltando ao normal gradativamente. Se ela tem uma gestação em seguida, isso vai ser tudo interrompido, vai voltar tudo o que era no início da gravidez anterior. Então, no caso, se a mulher ela fez cesariana, acaba sendo o risco maior, então, dela engravidar já em seguida ou não? Sem dúvida nenhuma. Aí depende também de você não deixar entrar em trabalho de parto essa paciente, fazer uma cesárea com 39 semanas, quando é preconizado, né? Isso são os cuidados que a gente deve ter. Não induzir esse parto, não usar medicamentos nesse parto, no trabalho de parto. Então, vai depender de cada caso. Para começar, ela engravidou nesses 6 meses, porque não estava amamentando, não usou nenhum método de anticoncepção, que isso já bloqueia a própria gravidez. A amamentação bloqueia a própria gravidez? Uma amamentação exclusiva bloqueia em 3% o risco de gravidez. Ou só tem 3% de chance de engravidar. Nossa, então é muito pequena a chance de engravidar. Exatamente. Se a mulher estiver amamentando. Correto. Olha só, gente, é uma curiosidade. Então agora precisa de ver se ela estava amamentando, porque ela já engravidou com 6 meses. Né? Então provavelmente ela deixou de amamentar. Porque 3% é uma chance bem pequena. É, né? Bem pequena, né? Teve ali um pouquinho de chance, acabou dando ou certo. Sorte ou não, né? Depende do que ela estava querendo nesse momento. Exatamente. Até no camarim eu estava conversando com a Mayara, repórter do jornal, e ela tá grávida, né? E ela estava me contando que com os irmãos dela foi assim também, que a mãe dela engravidou. E tem os prós e contras disso daí, né? Porque a criança acaba que você, no caso de amamentar, você tem que parar com o filho para cuidar do outro, mas também os filhos crescem juntos, né? E a gente tem notado bastante hoje no consultório que muitas estão querendo engravidar logo em seguida. Antigamente era de 3 em 3 anos, tinha essa situação, né? O filho vinha 3 anos após o outro. Hoje a gente está vendo que com 1 ano e pouco já estão querendo engravidar. Ou estão esperando 7, 8 anos, 9,
para ter uma nova gestação. Quem sabe para organizar a vida financeira, profissional, né? Que hoje acaba influenciando muito também na escolha, né? Então a gente está notando eu tenho vários pacientes que estão engravidando com 1 ano e meio, 2 anos de pós-gestação anterior. E acaba que os filhos nascem saudáveis, sem nenhum problema? Nós não temos visto problema nenhum em relação a isso, né? São os cuidados que tem que ter em relação se teve uma cesárea anterior, se foi um parto, né? Não induzir, como eu disse, usar medicamentos para que ocorra um trabalho de parto mais rápido. Então, são os cuidados que vai depender de cada paciente, cada caso, né? No momento você vai fazer essa avaliação. Em relação à estética mesmo do corpo da mulher, porque muitas, durante a amamentação ali, é que acabam perdendo muito peso naquela correria de cuidar de filho de madrugada, e tudo acaba perdendo peso e voltando ao peso normal, né? Perdendo aquilo ali que ganhou durante a gestação. No caso de você emendar, então, uma gestação na outra, pode ser cumulativa, a mulher acaba tendo mais dificuldade. O metabolismo dela com a amamentação vai aumentar. Então, ela vai perder peso, vai voltar o corpo dela ao normal, desde que não tenha engordado mais que 12 quilos na gestação, e vai voltar mais rápido. Só que se ela emendar com uma outra gravidez, isso vai ser interrompido. Né? Ela vai ter que tomar muito mais cuidado para não engordar, porque o metabolismo dela vai estar alterado, por bloquear a amamentação. Os hormônios, né? Os hormônios todos alterados devido à nova gestação está ocorrendo. Legal. Doutor, tem gente mandando WhatsApp, pessoal de casa quer fazer uma pergunta. A Jaqueline disse assim: eu tenho 4 filhos, sendo 3 seguidos dentro de 1 ano. Todos parto normal. Hoje estou com excesso de peso e com dificuldade de emagrecer. Exatamente isso que a gente estava falando aqui, né, doutor? Agora eu pergunto para ela amamentou exclusivamente, ela tem 3% de chance de engravidar. Ela tomou o comprimido, ele também faz um bloqueio da menstruação, a minipílula, né, em 70%. Então, para engravidar seguido, igual aconteceu com ela, ou ela não estava amamentando exclusivamente, ou também não tomou o anticoncepcional, a minipílula. Se ela amamentou normalmente, ficou nos 3% ali, a Jaqueline foi uma pessoa de sorte. E aí a dificuldade que ela exatamente. E aí entrou a dificuldade dela perder peso, voltar com o corpo normal. Mesmo com essa correria dos 3, 4 filhos que ela tem. Pode ter influência, então, nessa questão. Doutor Armando, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais e por nos ajudar aí com essas dúvidas. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada.